Olá! Eu- Oi! Eita, alguns problemas Disculpen, técnicos, né? disculpen la demora. Então, deixa eu vou fixar o tema da sua fala aqui, tá bom, Alicia? Tá ok. Funções parentais em tempos de coronavírus, não é isso? Listo. E aí, Alicia, a gente tem. Ops, deixa eu botar aqui. A gente tem 1 hora. Uhum. Eu vou pedir para você só centralizar um pouco o seu celular, ele está na horizontal, você está vendo? Você pode Sí, colocar ele na vertical? está na horizontal. Eu preciso que você coloque ele na vertical, porque a gente está ali vendo de lado. Ah, tá. Pronto. Agora é só centralizar um pouco para a gente ver melhor o seu rosto. Isso. Estamos tendo ajuda aí. Estamos. Pronto. Ops. Comprar um suporte para isso. Essas coisas de live que a senhora tem que aprender. Alice, é a sua primeira live Tá fechando. Não, pelo Instagram. pelo Instagram sim. Ah, pronto. Nós estamos tendo várias estreias aqui pelo Instagram, viu, Alicia? Gente, como eu falei para vocês, né? A Alicia é psicanalista de data, é docente, faz parte da IPA de Campinas, não é isso? Do E Chep tá Campinas. do JEP Campinas, pronto. E está aqui hoje para falar sobre funções parentais em tempos de coronavírus com a gente, tá bom? Só Bom, ajeitar. boa tarde, disculpen la Pronto. demora por las dificultades técnicas. É um prazer muito grande estar aqui. Eu quero agradecer a Luana, ao Espaço Transicional Guínico, da Insere. Ao meu filho. E então vamos já começar. Vamos. É, Alice, eu estou te ouvindo bem, super bem, mas talvez se você ficar segurando o celular, não sei, a gente está fazendo cada gambiarra, não sei se você conhece essa palavra, para ficar sim, segurando os nossos celulares, né? tá, Hoje em dia pronto. tá ótimo, pronto. Bom, a parentalidade é um tema que me é muito caro porque eu trabalho muito no consultório para tentar dar pensabilidade a las funções parentais, porque eu acho que do ponto de vista psicanalítico não é possível falar em orientação, aconselhamento, muito menos a gente escolher pelos pais, porque esta é uma questão ética. A vida é Sim, dos pais e corresponde a eles verem que é o melhor para o filho. sim, Entonces, la cuestión es cómo ayudar a estos padres, a los cuidadores y a las diferentes equipos de salud para poder hacer o mejor posible para promover o desenvolvimiento de un filho. uhum, Entonces, yo voy a comenzar por los bebés en tiempos de pandemia, em que eu acho que o psicanalista tem que trabalhar junto com as políticas públicas. Nós temos tido uma intervenção por Alô Bebê em Chile. Alô Bebê é a Associação Latino-Americana de Observação de Bebês, em que uhum, todas as crianças, nesta época de pandemia, por susto, por medo, etc., estavam sendo separadas das mães. Todos los bebés de riesgo en UTI. Entonces, hum, nos conseguimos ver todos los protocolos de América Latina y el grupo de Chile consiguió trabajar en forma interdisciplinaria de tal forma que fue posible entender
que si los bebés que no tenían a mãe contaminada también eran separados, nos iríamos a ter una pandemia de trastornos globales no desenvolvimiento. Sim. Porque cada vez más nos estamos cientes de la importancia de poder superar el trauma del nacimiento a partir del contacto con la mãe. En este sentido, la mãe na UTI no es una visita, la mãe faz parte do bebé, como nos enseña Winnicott, en una época de dependencia absoluta, donde la sensorialidad, el contacto cuerpo a cuerpo, el perfume de la mãe, la escuta del ritmo cardíaco es fundamental. Entonces, esto fue posible de no extender a todas las mães esa separación forzada. Al mismo tiempo, fue posible crear condiciones para que las mães contaminadas pudiesen tener un contacto a la distancia con esos bebés. Se trabajó con las enfermeras de neonatología diciendo de que en este momento tan terrible mucho no podía se hacer, como a veces salvar una vida, mas que elas mucho podían hacer y se nutrir do sorriso que elas podían provocar en una mãe cuando esta mãe pudiese recibir una foto, pudiese recibir un comentario de su bebé, pudiese recibir los informes médicos y al mismo tiempo esta mãe ser estimulada a que pudiese escrever no álbum do bebé. Si a mãe fuese analfabeta, que gravasse y alguien pudiese redigir para ella, o que significó ter o filho na época de pandemia, recortes de jornais, porque este momento de diferentes formas va a ser parte da vida de todos nós. Esto no quiere decir que la pandemia o que la separación da mãe venga a ser una causa determinante. A ciencia de la complejidad no nos permite más hablar en un determinismo causal. Por esto acontece esto. Mas no sabemos que ese álbum, cuando possa ser lido, visto, va a hacer con que este momento da vida de todos nós no fique como un trauma congelado, un trauma sin palabra, enquistado no psiquismo y tentándose repetir vida fora. Entonces, mostrando para la mãe que ela está separada de seu bebé, no por voluntad, sino porque ella está cuidando de su bebé y lamentablemente el distanciamiento es la forma de cuidar de él. Entonces, nos hemos instituido el proyecto Historia, que es un proyecto que nos aconsejamos para los meninos de rua, para los abrigos de adolescentes en riesgo, que no se trata solo de cuidar la pandemia, que les tomen baño y que se cuiden a través de los testes. ¿Cómo que se aprovecha para que esos abrigos sean abrigos psíquicos para la salud mental? ¿Cómo estos adolescentes pasan a tener documentación, nombre, se hace un proyecto Historia donde figure lo que les desean, os sueños, las preferencias, las posibilidades de proyectos a post-pandemia, etcétera, etcétera. Porque se trata no solo de cuidar de una vida física, sino de cuidar de una subjetividad. Sí. ¿No? Entonces, si no tenemos en cuenta lo que a psicanálisis nos dice con 100 años de experiencia, el bebé forma una unidad con la mãe, una simbiosis. Y esa separación puede ser mucho más terrible cuando no hay esa posibilidad de un distanciamiento geográfico, más de una proximidad emocional. Você diz assim, que eu penso assim, que pelo lado da mãe, esse trabalho com as enfermeiras, as notícias do filho, uma foto, muito bem, mas e pelo lado do bebê, que está lá, sei lá, pode estar numa UTI?
por el lado del bebé, cuánto que la madre, como no puede en este momento darle una almofadinha con su cheiro porque corre riesgo de contaminación, que es lo que se hace en otras situaciones, cuánto que la madre puede cantar para ese bebé. Cuánto que la voz de ella puede ser registrada y el bebé escuchar este registro. Y cuánto una enfermera, que sea siempre la misma enfermera, entre lo posible, porque están los turnos, las escalas, en fin, que pueda se aproximar a ese bebé, que pueda hablar con ese bebé, que pueda tocar a ese bebé, que pueda estimular a ese bebé, que piensen que ahí hay un ser humano mucho más do que un cuerpo y que el bebé siente, sufre, conclama por una madre que fue su conocida por 9 meses y que le siente que fue arrancado de esa madre. Siempre hay una ruptura entre la vida intrauterina y el nacimiento, mucho más con aquel que nace antes de ahora. Sí. Y como que nos tenemos en cuenta, y por esto la importancia de un psicanalista en los hospitales, en las instituciones, en todos los lugares donde hay crianzas y adolescentes, es preciso que esté ya la presencia y el trabajo de un psicanalista. ¿Por qué? Porque esos bebés son bebés en riesgo. Sí. Entonces, ¿cómo es que se puede ofrecer un acompañamiento en la intervención pais-bebés a post-pandemia? Y cómo los pediatras, neonatólogos, toda la equipo de salud fica ciente de cuáles que son los factores de riesgo. Una criança que não olha, a criança que não sorri, a criança que não brinca, a criança que com 6 meses não tem no laleo, aquela criança que prefere os objetos duros a la presença humana, aquela criança que não responde. Todos estos son sinais de risco que una observación permite detectar. Porque nos estamos indo para o caminho do autismo. E uma questão é trabalhar com crianças de 6 meses de idade, 3 meses de idade, e uma outra questão é quando a escola detecta o problema em plena alfabetização na pré-escola. Então, nós temos que ter em conta que a psicanálise tem uma função preventiva e que a observação de bebês é um método privilegiado para poder detectar estes sinais de risco. Bom, nós temos, por exemplo, en este momento, eu trabalho com alguns bebês e os pais, pais que me têm telefonado assim, olha, nosso bebê voltou a ser um inferno porque não dorme de noite. Bom, quando eu escuto o que está acontecendo, acontece de que o pai ficou sem trabalho, está desesperado no sítio da sogra, tentando buscar outro trabalho, a mãe está sozinha, colocou a la caseira do sítio a cuidar do bebê, que é uma estranha, porque a babá foi distanciada por la questão da pandemia, que eles estão em um ambiente absolutamente estranho, que no levaron nada de lo que era habitual del verso del bebé, entonces es natural que en una situación de crisis donde el mundo está cabeza para arriba, el bebé llore, tal vez para poder tener un poquinho de mamá tranquilo y un poquinho de papá tranquilo. Então, como que nós falamos de duas questões que são fundamentais para a vida de um bebê? Ritmo, sincronicidade, previsibilidade, criar um ambiente tão estável quanto possível, desde as condições materiais, porque como o bebê chorava muito, um dia ia ao quarto de los avós, outro dia ia
al cuarto de la caseira, outro dia ficava com os pais. Então, os estímulos sensoriais mudam permanentemente. E isso aumenta a insegurança, a desconfiança, o terror. E quanto que os pais podem falar, porque bebês a partir de los 4 ou 5 meses, se bem dotados, entendem perfeitamente. O bebê estava chorando quando eu o atendia, né? E quando eu comecei a falar, falei para os pais que tivessem paciência, e eu comecei a falar que estava tudo muito mudado, Alicia não estava aí com eles, ele estava na casa dos avós. Aos poucos, ele foi silenciando o choro, até que olhou profundamente para mim. Né? Então, isso através de sim, eu não estou celular? atendendo a ninguém presencialmente. Eu continuo todos os tratamentos, salvo um paciente que não aceitou, um paciente adulto, todos os tratamentos eu los estou fazendo online. Sim. Então, o que eu estou querendo dizer é quanto que os pais podem se colocar no lugar do bebê, no lugar dos filhos, e podem ter uma condição de entender que se para eles, muito humanamente, a vida está de pernas para cima, muito mais para um bebê que não tem condições de entender o que é o que está acontecendo. Mas que ele capta o mal-estar dos pais, a incerteza de los pais, a angústia dos pais, em uma situação de pandemia e desemprego. Sim. Porque muitas vezes há um mito que se tem que desterrar, que o bebê não entende nada, que porque é pequenininho não entende nada e pode ir de aqui para lá e de lá para aqui. Afortunadamente, os bebês têm diarreia, não dormem, não comem, vomitam, têm contração de píloro. Eu digo, por que afortunadamente? Porque estas são as formas, esta é a linguagem de que um bebê diz socorro. Né? Não aumenta de peso, aí é o inferno que tem que aumentar e que não aumenta, principalmente com os prematuros, onde há uma questão, sem dúvida, biológica e fisiológica. Mas quanto mais ansiosa uma mãe esteja, menos condições vai ter de poder alimentar em todos os sentidos a esse bebê. Pasamos a las crianças pequenas, né? Sim. Donde lo que yo observo es, primero, las crianças están indo a las escolas mucho antes de lo que la edad mental psicológica les permitiría ter condições para se adaptar. Uma criança... Que idade uma criança poderia Não vou estar? dizer idade cronológica, porque eu vou dizer que uma criança que conseguiu a aquisição da linguagem, que consegue controlar esfínteres e que tem a capacidade de brincar sozinha na presença do adulto, estaria em condições de iniciar um jardim, que habitualmente esto se da en torno de los 3 años y medio. Sim. Antes é uma sobreexigência, pode ser um mal necessário. Né? Por isso é que nós precisamos humanizar as creches, humanizar essas escolas, para que se possa entender o que é uma criança. Então, en este momento, las escolas no pueden exigir que los pais sean profesores. Los pais son pais. Los pais pueden ayudar, pueden dar continencia, pueden compartilhar, mas los pais no son profesores. Entonces, pretender que una criança de 4 años esteja 1 hora frente a una pantalla para hacer un trabalho es una exigencia enorme. Porque com 4 anos, essa criança, o que precisa, eu fui durante muito tempo professora de jardim de infantes. Com 4 anos, você o que precisa é que essa criança
possa realmente ter a chance de criar vínculos sociais. Sim. Que possa brincar, que possa dramatizar, que possa fazer teatro, que possa escutar e recrear histórias, que seja capaz de desenhar e que tudo isto lhe possibilite uma maturidade psicomotora para o início da alfabetização em torno de 5 ou 6 anos. Ou mais tarde, né? Ou mais tarde. Então, nós não podemos exigir a uma criança que perde o contato com os amiguinhos, que perde o contato presencial com a professora, que perdeu a festa junina, que está em uma casa com todo o mundo alterado, que não tem a condição de se encontrar com os avós a não ser pelas pantallas. Não le podemos exigir una atención y una paciencia y exigir a los pais que hagan programas de arte donde los pais son pais y tienen todo derecho de estar cansados, sobrecargados y que es preciso que la crianza tenga un tiempo libre, que el adolescente tenga un tiempo libre para soñar, para escribir sus historias, para devanear, para hablar con sus amigos, etcétera, etcétera. Então, eu acho muito importante, além de mais, que os pais possam legitimar o que as crianças estão sentindo. Porque os pais são alfabetizadores emocionais. Então, como que os pais explicam? Alfabetizadores emocionais, né? Gente, lembrem dessa frase. Por quê? Porque a criança tem direito a ter medo, ter raiva, estar triste, ter preocupação. E quanto que os pais aceitam e compartilham, que eles entendem que a criança pode estar muito chateada, que não tem um aniversário como habitualmente, que tem um aniversário em Zoom, e que a raiva faz parte da vida, mas que ele não vai sair quebrando tudo porque está com raiva. Sim. E que os pais também estão com raiva. Quanto que os pais ou a família faz uma pandemia? Por quê? Um vírus de pandemia. Por quê? Porque a criança tem que partir de lo concreto, dependendo da idade, né? A lo que é o símbolo e a representação abstracta. Então, os pais precisam saber em que idade mental está o filho para poder ver qué es lo que explican, qué es lo que el filho pode entender, qué es lo que el filho pode no entender. Yo preciso de que esos pais possam dosar las angustias y possam dosar a realidade acorde com a idade. Pode ser muito importante compartilhar um jornal com um adolescente y ver qué es lo que le piensa sobre los negros, sobre el racismo, qué es lo que le piensa sobre política, qué es lo que le piensa sobre lo que está aconteciendo en la educación, que eso le dice respeto. Y un adolescente tiene que ser realmente el foco de la sociedad. Mas, lo que es importante es que los padres entendan que una crianza de 3 o 4 años no puede estar vendo el jornal con todos los muertos y todos los hospitales y todas las desgracias que muestra un jornal en este momento. ¿Por qué? Porque la crianza tiene que recibir algo que sea un alimento psíquico, una verdad dosada, dada con amor, que él pueda digerir. Sí. De lo contrario, esto aumenta la situación traumática. Hay un filme muy polémico que fue visto desde varios aspectos, que es La vida es bella, que es un pai en un campo de concentración. Bom, uma coisa é brincar com o filho, outra coisa é enganar ao filho. Porque você está desqualificando lo que el filho está sintiendo, ao invés de legitimar. Y el filho no fica tendo con quien compartilhar
a angústia, o medo, a preocupação. Porque ninguém vai, como diz Borges, contra a realidade. Esse pai não conseguiu acabar com o horror do Holocausto. O menino perdeu a mãe. Né? E no final do sonho se encontra com a mãe morta. Então, como que nós dosamos a realidade sem negá-la e sem fazer uma história maníaca? Ni trágica ni maníaca. Né? Os pais têm que ser moderadores dessa angústia e têm que ajudar a trabalhar a angústia. Eu tenho feito um coronavírus que cada criança pequenininha tem em uma caixa. Né? Isso são pregos? Como? São pregos na bolinha? O que eu tenho para mostrar são pregos. Os que eles têm na caixa são pedaços de canudinho pintados de preto. Porque eu falo para eles que cada um tem um coronavírus em sua caixa. Então, que hay que lavarse muito as mãos para que estas chaves não entrem. Por onde podem entrar? Por la nariz, por o olho. E este é o coronavírus maldito. E temos guerras de coronavírus, etc, etc. Então, quanto que os pais podem brincar, podem contar histórias, podem fazer dramatizações espontaneamente. Eu acho que o pai não precisa ser um tribunal que se coloque a dizer tem que, porque ele tem que vai massacrar a espontaneidade, vai a massacrar um self que tem que brotar espontaneamente. É claro que é preciso colocar limites e cada família tem uma cultura particular e esses limites, muito mais nesta hora, precisam ser flexíveis. Né? Isto tem que ser uma questão bastante clara. E a melhor forma de poder educar é dar um exemplo de um modelo de identificação com o ser de los pais. Né? Não é dando sermões. Né? Eu tenho um menino que também online, a mãe estava muito preocupada porque ele me estava passeando por toda a casa e quando ele me leva ao quarto do casal, a cama não estava feita e estava em desordem. Minha mãe dizia, você não precisa mostrar isso. E eu lhe dizia à mãe que eu estava vendo isso como psicanalista, me perguntando o que é o que ele queria me dizer. Que eu não estava com um gabarito de arrumação da sala, do quarto. E foi possível ver que este menino estava desesperado, depois a mãe me contando, porque o pai, que é uma pessoa de risco, estava saindo da casa e que eles tinham tido enormes discussões. Então foi possível mostrar de que ele estava querendo me dizer que entre papai e mamãe havia muitas coisas desordenadas, né? E que nós tínhamos que falar destas coisas desordenadas, porque é uma moça muito jovem, com um homem que já tem netos, que tem outro filho com esta mulher, é o primeiro filho dela, e ele faz um esforço enorme para querer ter 30 anos menos. Então, ele não aceita que lhe digam que ele é de risco. Uma pessoa muito bem conservada, que se esforça muito corporalmente para estar em forma, é vestido muito elegantemente. Para ele que lhe digam que é de risco é uma ofensa mortal. Né? Entretanto, o menino de 5 anos e muito inteligente tem plena consciência que isto é um perigo. Sim. Né? Então, eles brigam, né? E sempre a diferença de idade tem sido uma questão entre eles, porque este pai tenta ser mais avô que pai. Então, ele tem muitas dificuldades na colocação de limites, em educar. E a questão está
em que agora com a pandemia volta a surgir o contrato de casamento que eles tinham tido, né? E a questão de uma função de um filho com a expectativa de que segure esse casamento, né? Então, por trás de uma visita do menino, né, que parecia fazer uma visita guiada a la casa, né? Ele saiu do escritório onde nós tínhamos combinado que nos íamos a encontrar em um lugar íntimo, que se ele queria, a mamãe e o papai podiam entrar. Ele começou a dizer que queria me mostrar a casa e onde ele para e fica muito mais é nesse quarto com a cama desordenada, né? Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado e muito respeito com os pais também, para não sentar a los pais no banco de los acusados, porque eles já têm muita culpa. Y la cuestión nosa es mostrar como la culpa es una má compañera y ver la tentativa que hacen esos pais, las tentativas para poder mejorar, para poder acertar, para poderse transformar. Y es con esto que nos contamos. ¿Eh? Muchas veces los pais tentan levar a los filhos la misma problemática infantil que eles têm tido. ¿Eh? Y obviamente que esto es inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que los padres pueden hacer en este momento? Dar continencia. ¿Y qué es lo que nos como analistas podemos hacer? ¿Eh? Escutar, compartilhar, ¿eh? Las angustias, los miedos, las tristezas. Una menina de 4 años decía para mí, yo cuando faça años no voy a pedir más los 3 desejos. Y a mãe dice, ¿por qué? Y ella dice, porque la pandemia no pasó. Y bueno, la madre desesperada le falou, sí que pasó, ya están comercios abiertos. Y la niña dice, ¿y por qué que yo continúo en casa sin ir para la escuela? Entonces, ¿cómo ensinamos de que a gente pode sí desejar, mas que ni todos los desejos van a cumplir? Sim. Que ela pode sí desejar. E alguns desejos vão poder se cumprir e outros não. Ainda nós estamos em pandemia. Ainda nós estamos em uma situação de risco. Ainda o vírus maldito está no ar. E a gente tem que ficar em casa e tem que se cuidar para poder cuidar dos outros. Do vizinho, do avô, do tio, do amiguinho, e a gente também ser cuidado. Que eles estão ajudando muito, fazendo o que estão fazendo. Né? Outra das questões é como que a gente mantém a esperança e a fé. Né? A fé em que não sabemos quando, não sabemos como, isto vai passar. Não sabemos quando a escola vai se abrir, não sabemos quando vai ser possível voltar a estarmos juntos, né? Porque é um perigo, por exemplo, dizer, não tem festa junina, mas vai ter festa da primavera. Quem garante? Quem garante? Então, o que é possível dizer é a gente não se sabe. Há muitos médicos que estão estudando, estão investigando, estão trabalhando muito, mas ainda nós não sabemos. Né? Porque a criança vai aceitar muito melhor uma verdade que uma mentira que vai criar outra mentira, que vai criar outra mentira, e que os pais vão deixar de ser confiáveis. Porque não dá para
criar, para acreditar en papá y mamá. Entonces, en el trabajo con los pais, cuánto que nos vemos las proyecciones dos pais sobre los filhos, cuánto que nos vemos los círculos que son círculos diabólicos, Tinha que fazer a lição, ele tem a agenda, ele não viu a agenda, fazia uma semana que tinha a lição para fazer, e aí chegou a hora da lição, e ele não estava com isso feito, e ele não colabora em nada, e ele só reclama o dia inteiro. Bom, ao invés de marcar o não, por que não se marca que essa criança está fazendo um enorme esforço e ele tem direito a esquecer? Talvez, ¿qué es lo que le está queriendo decir con ese esquecimiento? Tal vez está queriendo decir que para él es demais. Além de mais, é uma família que a criança liga para a avó e a avó diz: nossa, eu estou morrendo de saudades, quanto que vocês vão vir? Vocês me vão matar do coração. Bom, Claro. é muito importante que os pais falem com esses avós, que esses avós vejam como realmente podem ajudar, porque não é porque eles desejem que os filhos podem ir, Pode ser realmente muito duro, muito dolorido essa distância, mas eles têm formas de poder brincar através de um Skype, pode fazer uma construção com um Lego e o avô adivinhar que construção é essa. Um adolescente pode dizer que tem que fazer uma pesquisa sobre a febre espanhola e o avô buscar os sites, etc., e conversar e passar por todos os recursos tecnológicos que hoje temos. Um avô pode cozinhar e pode mandar por um motoboy, dependendo das condições econômicas. A avó pode desenhar para ele e a criança desenhar do outro lado também. Podem até cozinhar si se organizan mutuamente. Entonces, ¿es lo mismo? Claro que no es lo mismo, mas es posible. Los adolescentes pueden ver con los avós combinar un determinado filme sobre racismo, sobre un tema de actualidad, un tema de interés del adolescente, una serie sobre suicidio, los 13 motivos, etc., y luego comentar. Entonces, hay muchas posibilidades de estar juntos. O avó puede mandar una compra a la casa do neto, puede mandar de alguna papelería, papel, material gráfico, etc., para brincar juntos y compartir esto. Entonces, yo acho que la criatividad y la flexibilidad están extremadamente en este momento solicitadas. Y lo que yo veo en las familias es que lo que más o menos siempre existió, en este momento de pandemia y en este momento de isolamiento, donde se pierden algunas prótesis existenciales. Se pierde la prótesis del shopping, se pierde la prótesis de las salidas, se pierde la prótesis del restaurante, o se pierde la posibilidad de terciarización a babá. La familia tiene que saber con lo que acontece. Y entonces los pactos familiares, los conflictos familiares relucen mucho más. Relucen mucho más. Mas nos tenemos que mantener una presencia viva y una presencia vital. Nos como analistas,
para poder lidar con estas situaciones. Entonces, yo falo para los pais. Nos encontramos tal o combinado, tal día, tal hora. Entre tanto, yo estoy aquí para lo que seja preciso para vocês. Se vocês têm algum momento de angústia, de desespero, podem me escrever por WhatsApp que nos marcamos uma hora para nos encontrar. E eles têm te procurado mais, Alice, do que talvez te procurassem? Têm me procurado, ¿por quê? Porque neste momento de pandemia é quando se tenta actuar ou explodir. Entonces, por ejemplo, los padres de un adolescente, que el adolescente fez todas las transgresiones posibles, ¿no? De salir del condominio por la janela, de se encontrar no salón de festa, de tomar cerveja entre todos, los otros colegas que también fueron a parar al salón, pedir por Uber la bebida, en fin. Os pais ficaram muito furiosos. Eu não estou dizendo que não seja oportuno chamar a atenção sobre o que ele fez, poder conversar, poder refletir. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que quando o pai diz você vai ficar todo o semestre que vem sem mesada, e o filho lhe diz você disse isso, mas você votou em Bolsonaro e Bolsonaro está tomando cerveja e está beijando e abraçando a todo mundo. E eu não entro em questões políticas porque não me cabe. Mas sim me cabe dizer para os pais que o filho lhe está dando um alerta. ¿Eh? E qual é esse alerta? Que o pai entrou com tudo em um castigo y es la autoridad de tu padre, más que o menino le está diciendo que, el adolescente le está diciendo que él está viviendo en un mundo donde él recibe no mensajes duplas, mensajes múltiples. Porque el padre en momento algún critica esa postura. Entonces, el filho muito inteligente sabe onde tocar o pai, né? Porque essa questão política tem motivo de enormes discussões na família ampliada. En el Natal nos encontraron porque había los izquierdistas y los bolsonaristas, en fin. Y obviamente mi paciente es izquierdista. Entonces, ¿cómo es que los pais también pueden escuchar y pueden comprender? Porque los pais no abren la conversa y el filho luego actúa. Entonces el padre me dice, entonces la señora me dice que yo fiz mal en colocar ese castigo. No, yo no estoy le diciendo que el señor fez bien o que el señor fez mal. ¿Quién que sería yo? Lo que yo digo, ¿no? Porque la madre lo protege, el padre briga con la madre. Lo que yo digo es que más una vez, ao invés de vocês entenderem que vocês podem ter os conflitos no casamento como homem e como mulher, mas que vocês têm um filho em comum e vocês falar para chegar ao acordo possível, o Senhor coloca o castigo sem consultar a la mãe, o Senhor explode. O Senhor agora se pergunta se foi demais. Então, eu o que les digo é que antes de que vocês podem dizer, você vai levar um castigo por lo que você tem feito, possam pensar, possam refletir e possam sustentar. Sustentar que podem ter errado, sustentar que isso que vão fazer porque acham que é o certo,
sustentar que vocês querem cuidar da vida dele, Uhum. né? Mas lo que yo estoy les mostrando, ya que la propuesta de trabajar conmigo es que vocês pensem como serem papás, es que cuando se está muy quente, en el medio de la explosión de raiva, de odio, de furia, não dá para pensar. Não dá para pensar. ¿Eh? Y a veces yo brinco, ¿no? Porque él me dice, yo quiero que la señora me diga lo que yo tengo que hacer. Yo le digo, hola, yo no soy Bolsonaro, yo no voy a decir lo que tengo que pensar. Yo acredito que el señor tiene la condición de poder pensar con el señor mismo. ¿Eh? Con el señor mismo. ¿Mm? Que es lo que puede se hacer, porque su filho, en un momento en que le tenía que desabrochar y tener el grupo de amigos y ser respaldado por el grupo de pares, ese su filho está obrigado a estar na casa con papá y mamá 24 horas. Que adolescente quer, né? Entonces, la cuestión está si empáticamente cada uno se puede colocar en el lugar de otro. Uhum. Porque esto va a ayudar a tentar comprender otro. Claro que en determinadas patologías y estructuras mentales, la cuestión fica muy difícil porque no existe el otro. Uhum. Porque el mundo es yo y lo que yo quiero. Mas en el trabajo con análisis, con pandemia o sin pandemia, yo siempre trabajo mucho con los pais, porque los pais, como dice Zipper, hacen parte del campo analítico. No adianta yo decir para un pai, yo voy a cuidar de su filho y el señor va a cuidar con otro colega. Los pais hacen parte y tienen una relación transferencial con el analista de filho. Entonces, dependiendo de la gravedad, de una vez por semana no inicio, una vez cada 15 días, una vez por mes, los pais entran en el setting analítico. Esto quiere decir, tienen un día y una hora marcada. La última sexta-feira do mes, la última quinta-feira do mes. Y si ellos me avisan con antecedencia, yo pienso en la posibilidad de report. De lo contrario, si no ven, esa hora es paga de cualquier forma, porque esto faz parte del tratamiento del filho. Sim. Entonces, nos estamos en otro momento de la historia de la psicanálisis, donde en un primer momento los pais eran retirados porque la cuestión y el énfasis estaba en el mundo interno, y fue justamente Winnicott, Bion, Lacan, que colocaron la importancia de otro, ¿no? Winnicott tiene la frase lapidar de que no te vives sin más. Que es donde comienza a existir lo intersubjetivo en psicanálisis. Y que nos decimos ahora, la pessoa do analista faz toda la diferencia en el campo analítico y en la forma de ver diferentes cuestiones. Alicia, teve uma pessoa aqui que pediu para você comentar sobre crianças e adolescentes que estão indo de casa do pai para a mãe, pais separados. Olha, claro que las cuestiones de la separación van a ficar recrudecidas en este momento. Primero hay que ver si es que las crianças no están en riesgo, sea en una casa o sea en la otra casa. ¿No? Hay familias que casais desquitados que voltaron a morar juntos, justamente para evitar esa ida y volta. Ahora, ¿cuánto que es importante con pandemia o sin pandemia? Cuando es posible para mí, yo reúno a los pais conjuntamente. Cuando no es posible, yo falo que yo no quiero tener
uma guerra no meu consultório, atendo a cada um separadamente, mas quanto que eles entendem de que eles nunca vão poder se separar da mãe enquanto mãe dos filhos. De la misma forma, el pai no va a poder se separar enquanto pai dos filhos. Então, quando eles chegam a acordos mínimos, né? Acordos mínimos implica como que eles podem estabelecer um ritmo para esses filhos, sem que um se sinta invadido pelo outro, sem que um sinta que o outro está querendo mandar na casa alheia, né? Então, os filhos vão se levantar mais ou menos a que horas, brincam mais ou menos em que hora, vão à escola mais ou menos em que hora, fazem o trabalho escolar mais ou menos em que hora, vão dormir a que horas. Né? Porque o filho precisa desse ritmo. Até fisiologicamente precisa desse ritmo. Né? Quais que são os alimentos que os filhos comem? Quais que são as normas? Tem Coca-Cola no fim de semana, tem lanche no fim de semana, mas o resto da semana. Porque eu tenho vivido questões que às vezes eu me pergunto o que mais eu vou ter que viver, né? De que um sigue a alimentação macrobiótica e que o outro vai ao McDonald's todos os dias. Ou a pior que eu escutei, que nunca imaginei que ia chegar a isso, eu moro em Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo, né? E eu tenho um consultório em São Paulo e um consultório aqui. Em São Paulo, praticamente, eu dou supervisão. Mas um casal que se separou em uma separação litigiosa, com muitas dificuldades, a mãe não tinha como ir sempre a São Paulo a entregar o filho. O pai, que está com outro relacionamento, dizia que o problema dele é que não tinha tempo, mas também não dava dinheiro. Bom, então, como que eles resolveram a questão? Como a escola está aqui em Campinas e está em São Paulo, uma semana o menino ia na escola em Campinas e outra semana ia na escola em São Paulo. Afortunadamente, o menino, bastante sadio, fez uma bronquite terrível, que não passava, que não saía, etc., até que o pediatra o encaminhou. Né? Vocês imaginem que é o que eu falei para a escola. A escola falou, bom, não pensamos que isto era melhor que nada, porque nós tínhamos aqui uma guerra permanente. Vocês imaginam que cada classe tem seu ritmo, cada classe tem seus colegas, cada classe tem seus compromissos sociais. Quando o filho está enturmado em São Paulo e vem para Campinas, deixou de ter as atividades do fim de semana, deixou de ter os aniversários. Né? Se alguém quer enlouquecer a alguém, pode fazer uma proposta como essas. Então, eu precisei falar com a escola em Campinas, com a escola em São Paulo, falar com eles que eles podiam escolher onde era melhor que eles estivessem, mas que ele precisava estar em uma cidade e ir de visita a uma outra cidade. Que em férias, tudo bem, mas que em época escolar não era possível. O pai trazia o menino 1h da manhã na segunda-feira e o menino tinha que acordar às 6. Sim. Né? Então, como que eles fazem a vida deles e eles têm direito a fazer a vida deles? A paternidade não é um sacerdócio, mas quanto que eles podem harmonizar as funções de ser homem, de ser amante e de ser pai. Né? De la mesma forma, a mãe como pode harmonizar essas funções. E de estarmos vivendo numa pandemia, né? Pois é. Também. Né? Agora, os 5 minutos. Quanto que os pais podem ter como foco os filhos? Isso eu sempre digo. Houve um momento na vida que porque perderam a cabeça, houve um momento na vida que por ilusão, dependendo de cada caso, vocês se juntaram
né? E vocês conceberam um filho e vocês decidiram não abortar esse filho. Então, essa força de vida é o que tem que impulsionar para que vocês lo ajudem a florescer. Agora vocês não podem matar a vida psíquica dele. Vocês apostaram pela vida. Vocês tiveram a chance, né, de abortar, por exemplo. Mas vocês decidiram ter esse filho. E esse filho tem direito a ter mãe e ter pai. Sim. Né? De la misma forma que es lo que nos decimos trabajando con adopción, ¿no? La crianza tiene derecho a tener una historia y no salir de un abrigo con un prontuario médico o salir de la institución casa con un prontuario policial. Entonces es preciso saber quién es él, cuáles son las fotos de su historia, quién fue su padre, quién fue su madre. Él quiere ir a la prisión a conocer a su padre post pandemia, él tiene derecho. Él quiere ir al cementerio a llorar a su madre, él tiene derecho. Y es preciso decir que el padre y la madre no podían ser diferentes. Eran personas muy doentes y que todo lo que se quiere de él es que él possa ter una vida diferente a esos pais. ¿né? Entonces, yo trabajando en un abrigo, uno de los meninos decía que él quería ser secuestrador. El gran proyecto de vida de él era ser secuestrador. Él venía de toda una familia transgeneracional, obviamente de marginalidad. Y la cuestión es mostrar para él que él quería ser visto. Porque claro que un secuestrador, ¿no? Estábamos en la época del atentado al tren en España, año 2004, 2003, obviamente ia sair na primeira página. Né? Então, assim como um bebê suplica pelo olhar da mãe, um adolescente pode querer ser um marginal para poder ter esse olhar que não teve na idade certa. Alicia, não queria te interromper, mas vou precisar porque vai acabar a nossa live. A gente tem 10 segundos e eu quero só te agradecer, viu? Foi muito bom. Imagina. Eu que agradeço a vocês, tá? E lamento muito as dificuldades que